Num mundo viciado no efêmero, existe uma armadura esquecida, forjada não pelo fogo, mas pela paciência e pela rocha fria. Nas encostas implacáveis do Vale do Nahe, mestres artesãos travam uma guerra silenciosa contra a erosão do tempo. O que seus olhos verão a seguir não é apenas construção civil, é um ritual ancestral de sobrevivência. Cada golpe seco do martelo é uma decisão irreversível. Cada lasca de ardósia negra é uma escama posicionada para desafiar séculos de tempestades. Hoje, no arquivo industrial, testemunhe o renascimento de uma técnica onde a mão humana doma a geologia. A arte do Leyendecker começa agora. O Leyendecker, esse mestre que domina tanto o telhado quanto o revestimento de parede, ergueu seu andaime no lado longo da construção. No chão do celeiro, as pedras jazem como foram entregues da pedreira, brutas, talhadas apenas o suficiente para o transporte, aguardando a mão que lhes dará propósito. À medida que o trabalho avança, elas são movidas em pilhas estratégicas para a zona de operação frente à casa. Ali, ergue-se uma estrutura semelhante a uma mesa, o centro de comando para a triagem e marcação das lousas. Para cada variedade de pedra, existe um padrão rigoroso, um algoritmo físico segundo o qual as formas dos gabaritos são riscadas na superfície escura com a ponta de um prego. Para a ardósia decorativa, utilizam-se aqui placas arredondadas, pontiagudas e as complexas placas em cruz. Nada é aleatório, as pedras de cobertura comuns devem ser ordenadas por tamanho. Os gabaritos decorativos são então talhados pelo mestre, seguindo as linhas pré-desenhadas com precisão cirúrgica. Observamos uma placa em cruz cuja ponta foi entalhada em ambas as bordas, uma geometria que exige destreza absoluta. A base para esta operação é a Haubrücke, a ponte de corte. Ela está encravada num bloco de madeira de 4 pernas, um suporte robusto que também oferece assento ao artesão. Esta ferramenta não é um acessório, ela é a extensão fundamental do equipamento do telhador de ardósia. O pesado bloco de carvalho, com suportes pregados nas laterais, foi fabricado na própria oficina de telhados, uma ferramenta feita para criar outras ferramentas. Ao lado da estaca de ferro, repousa uma pilha de lousas pré-marcadas, prontas para o sacrifício e a transformação. A borda a ser aparada é posicionada sobre o gume externo da estaca estreita e levemente curva. Próximo a ela, o mestre guia seu martelo de telhador, o Leyhammer, com golpes confiantes, num movimento pendular de trás para frente. É um balé cinético de força controlada. Se bater fraco, a pedra não cede. Se bater forte demais, ela estilhaça. Desta maneira, é possível aparar com precisão milimétrica qualquer forma desejada, como um gabarito pontiagudo que vemos agora tomar forma. Finalmente, os furos para os pregos são abertos não com uma broca, mas com a própria ponta afiada do martelo.
As lascas de ardósia, os restos dessa subtração escultórica, eram antigamente usadas para reparar caminhos e construir muros de pedra bruta. Nada se perdia. As placas de ardósia acabadas são então classificadas por gabarito e dispostas ordenadamente, prontas para o uso vertical. Assim como as pedras são necessárias para a aplicação do revestimento da parede, elas devem ser transportadas para o andaime, vencendo a gravidade antes de vencerem o tempo. Para pregar a ardósia no lugar, uma base de tábuas de madeira foi fixada sobre a parede de enxaimel, criando o substrato onde a armadura de pedra será ancorada. Aqui, o foco recai sobre o vão crítico entre o poste angular e a janela externa, uma área que exige blindagem total. Para esta missão, utilizam-se as placas cruzadas com pontas serrilhadas, orientadas invariavelmente para baixo, como pontas de lança desafiando a gravidade. Ao fixar estas lâminas de pedra, o Leyendecker impulsiona 2 pregos de cabeça larga através dos orifícios previamente perfurados, ancorando-os na madeira. Para esta operação de pregagem, o martelo revela sua segunda natureza. Forjado numa única peça sólida de cabeça e cabo, ele apresenta uma face plana, numa das extremidades, desenhada para o impacto final. Como as lousas se sobrepõem numa sequência calculada, onde apenas as pontas permanecem expostas, emerge visualmente um padrão decorativo de escamas, uma pele reptiliana de rocha que respira. Para a vedação hermética nos cantos da casa, o protocolo muda. Utilizam-se lousas mais largas que se projetam além do poste. No lado oposto, a ardósia pode ser ajustada rente, mas em direção ao interior, elas devem sobrepor a borda do campo padronizado, garantindo que a água nunca encontre um caminho para a estrutura. Para desviar a chuva torrencial que escorre pela superfície de ardósia, foram instaladas tiras serrilhadas delicadas, engenharia de fluxo em miniatura. O revestimento da parede sela os cantos da casa de forma estanque, protegendo também as revelações das janelas. Essas linhas de escoamento realçam a estrutura, dando para a ardósia um visual que disputa com a beleza do próprio enxaimel. Um dos 2 telhadores no andaime dedica-se a cobrir outra seção da parede. A sobreposição da próxima fileira é marcada com régua dobrável, martelo e sarrafo. Em tempos antigos, usava-se uma linha de giz esfregada com pó para criar uma linha de estalo contra as lousas. Aqui, a linha é riscada diretamente na pedra com a ponta afiada do martelo, uma cicatriz guia. O limite vertical é marcado com um lápis de carpinteiro, determinando as dimensões exatas para as lousas de borda. Para apará-las no local, no alto do andaime, a estaca de corte é cravada na própria tábua de madeira da parede, para que as lousas de cobertura adjacentes à revelação da janela não se projetem demasiadamente. Os telhadores carregam sua munição, os pregos, numa bolsa presa ao cinto. Antigamente forjados à mão, hoje são galvanizados e industriais, mas a durabilidade da cobertura de ardósia ainda depende inteiramente de sua qualidade.
A execução destes ornamentos exige uma habilidade manual considerável. Os padrões são encomendados pelos clientes, mas a execução do design é território exclusivo do Leyendecker experiente. A corrente pendurada no quadril serve como suporte para o martelo, a extensão do braço do artesão. Com o revestimento ornamental da fachada da rua, o construtor expressa seu desejo de exibir prosperidade e permanência. O revestimento dos lados expostos ao tempo está entre os trabalhos exteriores finais durante a reconstrução da casa Bickenbach no museu. Devido ao seu arranjo de planta distintivo, esta propriedade pertence às formas de construção tradicionais difundidas por todo o Hunsrück. Neste tipo de casa, pessoas, gado e provisões são abrigados sob um único teto alongado, uma arca de sobrevivência terrestre. Quando a casa estiver totalmente mobiliada em seu interior, fornecerá também uma visão sobre as formas de vida de outrora. Ao mesmo tempo, a fazenda de Bickenbach permanece como um testamento da habilidade artesanal dos telhadores, preservada no Museu ao Ar Livre de Sobernheim como um exemplo impressionante de que a técnica, quando elevada à arte, pode vencer o tempo.